Olá, tudo bem? Professor Disnaldo e o seu canal Geografia em Tempo. Eu quero agradecer a Deus por mais uma vez estar, diante de você, meu querido aluno, ex-aluno e curioso, da geografia. Eu queria que você nos ajudasse, se inscrevendo no nosso canal Geografia em Tempo, bem como deixando o seu like, e apertando no sininho para você receber novas aulas no seu canal ou no YouTube, tá certo? Hoje nós iremos falar sobre localizações geográficas. Em primeiro lugar, devemos nos reportar para a Rosa dos Ventos. Rosa dos Ventos, A Rosa dos Ventos é um instrumento utilizado para a orientação no espaço geográfico, certo? É muito antigo, Muito antigo. Nesse instrumento, que parece uma estrela, É uma estrela com 4 pontas. Se encontram os pontos cardeais: norte, sul, à minha direita leste e à minha esquerda oeste, certo? Então, esses são os pontos cardeais. E também na Rosa dos Ventos se encontram os pontos colaterais, que são entre o norte e o leste temos o nordeste, entre o leste e o sul temos o sudeste, entre o sul e o oeste temos o sudoeste, e entre o oeste e o norte temos o noroeste. Esses são os pontos subcolaterais. Não são os pontos colaterais. E também temos os pontos subcolaterais, que ficam entre os pontos cardeais e os pontos colaterais. Por exemplo, entre o norte e o nordeste fica o norte-nordeste. Entre o leste e o nordeste, o leste-nordeste. Entre o leste e o sudeste fica o leste-sudeste. Entre o sul e o sudeste fica o sul-sudeste. Entre o sul e o sudoeste fica o sul-sudoeste. Entre o oeste e o sudoeste fica o oeste-sudoeste. E entre o oeste e o noroeste fica oeste-noroeste. E entre o norte e o noroeste, norte-noroeste. Então esses são os pontos subcolaterais, certo? Ela surgiu com o objetivo, a Rosa dos Ventos, claro, de analisar a direção do vento e traçar estratégias para a navegação. Sua relação inicial com o vento e seu aspecto semelhante a pétalas foram responsáveis por atribuir-lhes esse nome. Agora, posteriormente, depois, ela foi utilizada como instrumento para localização espacial na cartografia. O círculo formado pela Rosa dos Ventos é equivalente ao horizonte, tomando a pessoa como centro e cercada pelos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Os pontos cardeais são os pontos principais da Rosa dos Ventos. Eles representam os 2 eixos de um plano cartesiano, x e y, referentes às direções norte e sul, eixo y, e leste e oeste, eixo x. Os pontos cardeais, como falei: norte representado pela letra N, leste representado pela letra E ou L, oeste representado pela letra O ou W, e o sul representado pela letra S. Na Rosa dos Ventos, eles compreendem um círculo e a distância entre os pontos cardeais são ângulos de 90 graus.
O norte, como sendo o referencial, corresponde a 0. O leste 90, o sul 180 e o oeste 270. Agora, se utilizarmos o nosso corpo, né, como uma rosa dos ventos, ao apontarmos o braço direito para o nascente do sol, estamos apontando para o oriente, leste ou oriente, certo? O nosso nariz, a nossa frente, estará o norte, a nossa esquerda estará o oeste e a nossa retaguarda estará o sul. Assim nós concluímos, né, os pontos cardeais. Agora os pontos colaterais, nordeste, inclusive eu sou nordestino, né, a nossa região fica entre o norte e o leste, certo? A nossa região. Esses pontos eles servem para se utilizar de objetivo, eles objetivam a direção, não é? Porque ficam entre o leste e o norte, o sul e o leste, o sul e o oeste e o norte. Já os pontos subcolaterais cumprem a função de aumentar a precisão dos pontos cardeais e dos pontos colaterais, certo? Para que o homem se oriente, ele criou a bússola, né? um instrumento, né? Um instrumento magnético utilizado para orientação geográfica. Ele foi inventado pelos chineses antigos e popularizada pelos árabes por volta do século XVIII, século XIII. Nela existe uma rosa dos ventos e um ponteiro imantado, chamado de agulha. Essa agulha aponta na direção para a qual a bússola está voltada e é orientada por um ímã, que indica o norte magnético da Terra, que está sempre mudando de lugar, né? Estava no Canadá e agora já está passando para a parte da Rússia, certo? E esse ponto magnético da Terra, né, o norte magnético, o sul magnético, ele não coincide com o sul geográfico, ou com o norte geográfico, ou com o sul geográfico. Também existe hoje, né, com a tecnologia avançada, o GPS, que é o mais preciso, é o chamado Sistema Global de Posição, tá certo? Então, aqui nós falamos sobre os pontos cardeais. Então, essa é a nossa aula de hoje, que você tenha aprendido sobre a rosa dos ventos, os pontos cardeais, os pontos colaterais e os pontos subcolaterais, tá certo? Que Deus abençoe e tenham uma ótima noite, uma ótima tarde ou um ótimo dia, uma ótima madrugada. Que Deus abençoe. Até logo.